Je voudrais d'abord Eu gostaria de agradecer a casa, de coração, pela acolhida, pela hospitalidade. Na França e na Europa, dizemos nunca há dois sem três. Então, é a terceira vez que eu tenho a honra de falar aqui, ser acolhido. Talvez esse ditado seja um dia desmentido, talvez haja uma quarta vez, nunca se sabe. Eu gostaria de dizer hoje duas coisas, mas por enquanto eu vou dizer apenas uma, porque haverá o debate e a segunda coisa tem a ver com elementos que já foram apresentados por Gilles ontem de manhã, que eu retomei de outra maneira ontem à tarde. Eu gostaria, sobretudo, de falar sobre o estilo do Papa Francisco. Parece-me, e na verdade é a minha hipótese, que vai ao encontro do que Gila acaba de dizer, que o combate espiritual, que não é unicamente um combate espiritual individual, mas também coletivo, esse combate está sendo travado de forma um pouco diferente, nova atualmente, sem dúvida de forma mais visível do que nos últimos anos. É normal que um concílio ecumênico introduza mutações, portanto, um combate espiritual com um apelo à conversão. Mas talvez este combate espiritual tenha entrado agora, com este novo pontificado, numa fase um pouco nova. Numa entrevista de 29 de março de 2015, no grande jornal católico francês, La Croix, na entrevista do cardeal alemão Müller, que é o atual prefeito da Congregação pela Doutrina da Fé. Eu leio o seguinte: vejam o que ele escreveu nesse dia, de 29 de março. A chegada à cátedra de Pedro de um teólogo, um Bento XVI, é talvez uma exceção. Mesmo João 23 não era um teólogo profissional. Francisco é também mais pastoral. E agora, na Cauda Venenum e na Congregação pela Doutrina da Fé, tem como missão ser uma estrutura teológica de um pontificado. Vejam o combate espiritual travado na Igreja Católica. Esta afirmação é bastante surpreendente e considerada por Alberto Melloni como um gelo cômico, paternalismo subversivo, e expressa, sem dúvida, a vida de todos aqueles que em Roma, na Cúria e alhures se queixam da falta de clareza doutrinal dos posicionamentos do Papa Francisco. Chegamos aqui, e aqui está o combate espiritual, a um mal entendido fundamental a respeito do lugar que a doutrina deve ocupar na vida da Igreja. Um mal entendido que desde o início do Vaticano II e desde o famoso discurso de abertura do Papa João 23 sobre a pastoralidade desse concílio, teria a propor, isso nunca foi levantado. É sempre o mesmo mal entendido. Mas ele entrou agora numa nova fase. A hipótese que eu gostaria de expor brevemente e propor para o debate. A postura adotada hoje pelo cardeal Müller em relação ao Papa Francisco é, grosso modo, analogicamente a mesma, com mais discrição, o cardeal Ottaviani tomou em relação a João 23. Homens e guardiões da doutrina, ambos não conseguem entender que não é a doutrina que é a questão, e sim a pastoralidade constitutiva da doutrina. Ou mesmo a relação que mantemos hoje
como em cada nova época histórica com a doutrina. Este conflito, mais ou menos latente desde o concílio, volta hoje com o Papa Francisco em uma nova fase. O atual bispo de Roma deslocou as linhas onde estamos condenados a ver outro cenário tantas vezes repetidos nos últimos 50 anos. Ninguém pode predizer. Eu me contentaria de mostrar que o ensinamento do Papa Francisco, no seu grande texto, programa, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, se inspira de uma forma muito original na pastoralidade de João 23 e do Concílio Vaticano II. E aqui eu concordo com o que disse o meu amigo Gila. Eu mostrarei, me interrogando primeiramente a noção de estilo que se tornou central nesse texto. Se nesse texto há 23 ocorrências de povo, há 22 ocorrências do termo estilo. Então, a noção central do texto e o que o Papa chama de estilo evangelizador, e explicando, para encerrar, o posicionamento do doutrinal que esse estilo implica para entrar no cerne desse combate travado atualmente. A primeira observação, então, vou fazer 3 observações breves. O texto tem o seu estilo e alguns indícios. Na leitura do texto da exortação, uma primeira constatação sobre o acúmulo de temas muito diversos e uma aparente familiaridade que pode aparecer não somente numa estrutura orgânica muito firme e rigorosa, mas também no número de opções doutrinais que não poderíamos perceber à primeira vista. Porque estas opções estão escondidas, de certa forma, sob uma aparente simplicidade. O Papa, ele mesmo disse de si mesmo, eu sou um pouco furbo em italiano. Ser astuto como as cobras e simples como as pombas. Isso caracteriza bastante astúcia e simplicidade. Então, sob essa aparente simplicidade, em proveito de um desafio querigmático pastoral. O principal paradoxo estilístico do texto. O último número da introdução, número 18, explicita isso, indicando a finalidade que é do Papa de traçar os contornos de um estilo evangelizador determinado. Assumir na realização de todas as atividades o nosso devir sujeitos. Esse estilo evangelizador, ou maneira de comunicar com os outros, a famosa saída missionária para anunciar o evangelho a todos, é também o que caracteriza o próprio texto e o seu redator, que se envolve nisso radicalmente. E, por último, esse estilo do Papa Francisco está a serviço da exortação divina, ela mesma. Eu cito, desta maneira, nós podemos acolher, ele sempre se implica a ele próprio, nós podemos acolher no nosso trabalho diário a exortação da palavra de Deus. Não é a exortação do Papa. O Papa dá a palavra, a própria exortação de Deus. Alegrem-se incessantemente no Senhor. E eu insisto, alegrem-se. A troco de nada, se assim posso dizer, o gênero literário, exortação apostólica, está reposicionado aqui. Uma espécie de texto que visa a dar eco à exortação de Deus, ele próprio. E coloca esta finalidade em prática
adotando nas escrituras, como nas escrituras, o estilo evangelizador. É o estilo do texto, que é capaz de convidar os destinatários a assumirem também esse mesmo estilo na realização de todas as suas atividades, para poderem acolher a mesma exortação divina para a alegria. Esse estilo caracteriza-se, em primeiro lugar, por uma linguagem auto-implicadora, que não se dirige de forma muito direta ao seu destinatário, falando em tu, em vós e em nós. Denúncia, também a denúncia, há muita denúncia no texto. Denúncia e promessa anunciam e convivem como não a isto e o sim àquilo. Os extremos são acentuados, o calor e o frio se seguem, mas o destinatário apostólico nunca se isenta do que diz, nem adota uma posição de superioridade. Pelo contrário, ele implica a sua própria experiência em Buenos Aires, por exemplo, a misericórdia que ele trata tanto em seus textos se manifesta textualmente e carnalmente nesse percurso que, aliás, por outro lado, foi muito acidentado. Nós ouvimos o próprio Francisco falar e se dirigir àquele ou àquela, ou a um grupo, ou uma categoria social. Eu li esse texto durante um ano com uma equipe de cerca de 10 padres no departamento da França, que é muito descristianizado, com pouca população, e nós tivemos uma grande alegria de lermos juntos esse texto. Não, isso não pode ser lido como uma encíclica, é um texto querigmático e pastoral. A segunda observação, eu vou ir mais, estabelecer uma relação intrínseca entre missão e reforma. Qual é o novo estilo? Esse estilo que nos é proposto, que é o vínculo entre missão e reforma, a meu ver. Não há reforma sem missão e não há missão sem auto-reforma da igreja. Eu observo que é impossível compreender a força da exortação Evangelium Gaudium do Papa argentino se não percebermos a que ponto esse texto é herdeiro de um desenvolvimento histórico subterrâneo. Desde a exortação de Paulo VI, o Evangelho, a evangelização e a missão estão no próprio princípio da igreja. E aí saímos nesse momento de um eclesiocentrismo, uma versão que foi preparada no final do concílio pelo decreto Agentes e que está no cerne do primeiro capítulo da exortação mãe. Eu chamo essa exortação de Paulo VI de Evangelii Enunciandi. Eu chamo de exortação mãe, da qual deriva, de certa forma, a exortação do Papa Francisco, Evangelho não Anunciandi, mas Evangelium Gaudium. Paralelamente, e em parte sob influência crescente do grupo conciliar Igreja dos Pobres, fundada pelo cardeal Alarcaro e Helder Câmara, os projetores se deslocam para os destinatários privilegiados da evangelização, que são os pobres. Esta é a base comum, sem dúvida, latino-americana conciliar. Essa base comum identificada, as diferenças específicas do estilo missionário, de acordo com Francisco, tornam-se ainda mais relevantes. A decisão inicial do Papa consiste em ligar intrinsecamente a evangelização, em particular a dos pobres e pelos pobres, e a exigência de reforma, o que nem o Conselho, nem Paulo VI conseguem fazer. Esta é a novidade. Essa decisão estilística, se assim posso chamar, responde a uma dupla dificuldade
discernida por Francisco, ou mesmo a uma situação duplamente nova, que é uma ameaça de erosão, de desgaste do fervor missionário. É, sobretudo, a Igreja Europeia que está ameaçada por isso, mas, sem dúvida, também mais a Igreja de outros continentes. Esta erosão do fervor missionário que está ligada à nossa conjunção, à nossa conjuntura. E esse é o primeiro risco. E o segundo risco é o da esclerose das nossas instituições. Em 1975, a diferenciação interna da Igreja Católica e Igreja Particular ainda está no seu início. E a exortação Evangelium Enunciandum é marcada por um temor, o temor de Paulo VI, de particularização eclesial, principalmente na América Latina. Em 2013, o risco identificado pelo Papa argentino não é mais o mesmo. Se ele teme algo, é o ressecamento da fonte de alegria. A seca e do reflexo de autopreservação das instituições eclesiais. Diante do temor de uma particularização desta ou daquela igreja continental, Francisco confronta, não sem o apoio de Vaticano II, a uma excessiva centralização que, em vez de ajudar, complica consideravelmente a vida da igreja e a sua dinâmica missionária. O que o Papa Francisco chama de estilo missionário não se reduz, então, ao nosso evangelho. Não se trata apenas do anúncio do evangelho da igreja, dos discípulos missionários, todas as criaturas e principalmente aos pobres. Mas esse estilo também implica uma conversão, que já foi mencionada por Gila, ou mesmo uma reforma permanente dos atores da transmissão. Conversão esta que se manifesta na saída de fato, ou seja, no retorno ao que ele chama de uma mística alegre do viver em conjunto. Eu adoro essa expressão, uma mística alegre do viver em conjunto. Em sua capacidade de reforma, de reformar as instituições decorrente disso. A reforma não é um ato ascético. Nós não estamos aqui numa ascese, e sim numa reforma a partir da alegria do Evangelho e a partir de uma alegre maneira de viver em conjunto. E eu sinto aí, em relação às velhas nações europeias, eu sinto algo da juventude do cristianismo da América Latina. Uma mística, uma alegre mística do viver em conjunto. Esta reforma interna e externa não é secundária em relação ao anúncio do Evangelho, mas faz intrinsecamente parte dele como uma condição de credibilidade. Como os atos de Jesus são intrínsecos às suas palavras, que, inversamente, de acordo com a fórmula de Dei Verbum, esse estilo missionário é também o do próprio texto, como eu disse, no ponto de partida. Na medida, justamente, em que o texto expõe e realiza, certamente no plano textual, o que ele convida os destinatários a assumirem em toda a sua ação. É a razão pela qual a exortação adota um estilo querigmático, pastoral, permanecendo ao mesmo tempo discreto em relação às opções teológicas ou mesmo doutrinais que essa nova postura implica. Parece, no entanto, parecem decisivas essas opções teológicas. Antes de explicitá-las, vamos considerar que essa postura corresponde ao deslocamento central produzido por Vaticano II na pastoralidade, não eliminando nem
marginalizando o doutrinal, mas reposicionando e situando dentro do processo querigmático como sendo a sua regulação. Mas nunca devemos confundir a regulação ou a lei com o ato próprio pastoral do anúncio do Evangelho. Portanto, a regulação, que Vaticano II chama de ex omnes evangelizationis, a lei de toda evangelização, em Gaudium et Spes 40. Isso me leva ao meu terceiro e último ponto. Implicações doutrinais como regulação do estilo evangelizador. É o estilo que está em primeiro plano e a regulação teológica está em segundo plano, no último plano. E isso reestrutura fundamentalmente a organização eclesial, porque nós ouvimos da boca do cardeal Müller que repete-se simplesmente a doutrina da fé como a suprema congregação que agora tem a pretensão de estruturar o pontificado e o querigma e o estilo do Papa Francisco. É de uma gravidade extrema e eu acho que devemos ter consciência disso para avaliar o combate teológico e espiritual que está em jogo. As opções doutrinais que tratamos são implicações discretas do estilo evangelizador, cujos contornos são traçados por Francisco e suas condições também necessariamente submetidos, segundo ele, aos debates e à deliberação dentro de uma igreja em reforma permanente. Eu destaco, e novamente eu vou ao encontro do que Gilles disse, os 3 pontos mais importantes. A primeira posição doutrinal diz respeito ao coração do Evangelho. É através disso, é por aí que o Papa começa e trata da reinterpretação permanente dentro da relação sempre entre destinatários, emissores e destinatários historicamente situados. Question précisément pour pouvoir maintenir jusqu'au bout un style missionnaire. Quant à la façon de communiquer l'Évangile, vous voyez, c'est cette concordance, comment communiquer l'Évangile à autrui. Le texte ne laisse en effet aucun doute sur 2 points essentiels, affrontant le risque de sélection intéressée inhérente aux moyens contemporains de communication. C'est inhérent, dès que vous êtes devant un journaliste, il fait de la sélection de ce que vous dites. Donc l'intégralité du mystère, son cœur risque d'être occulté. Donc face à ce risque, il invite les prédicateurs à mettre tous les accents secondaires en lien avec le cœur de l'Évangile, la fameuse hiérarchie des vérités, et à interpréter cet essentiel dans les limites des langues humaines, également en référence au docteur commun. Contre le rêve d'une conception monolithique de la doctrine, il affirme donc que la variété... Ele afirma que a variedade isso está implicado na noção de estilo, diferentes linhas de pensamento para desenvolver os diversos aspectos da busca inesgotável do Evangelho. Encontramos aí uma magnífica reformulação do princípio de pastoralidade por João 23. Este é o primeiro ponto, e que é o cerne do ponto de vista doutrinal. E o segundo ponto, a primeira opção doutrinal traz uma segunda, que trata da igreja missionária. Eu não vou insistir nisso, porque é aí que eu encontro todos os elementos que foram destacados por Gilles anteriormente. Eu quero apenas lembrar um ponto essencial, que está no número 119
a insistência extraordinária no texto, no sensus fidelium, porque o que disse Gília sobre o sujeito precisa ser relacionado, de acordo com o Papa Francisco, com a noção de sensus fidelium, que é o filho pobre, justamente na recepção do Concílio Vaticano II. Então, todos os batizados, do primeiro ao último, ele não começa com o Santo Agostinho, com os bispos para ir até o último batizado, ele inverte as coisas. Então, em todos os batizados, do primeiro ao último, age a força que leva a evangelizar. O povo de Deus se torna infalível, incredendo. É o povo que é infalível, incredendo. Isto significa que quando ele crê, ele não se engana, mesmo, e aqui entra a novidade, mesmo se não encontrar palavras para expressar a sua fé. Que realismo! Evidentemente, a igreja, se são sempre os bispos e os padres que falam, o anúncio querigmático, como eu dizia ontem, esmaga a palavra na boca dos discípulos de Cristo, dos batizados. E o sensus fidelium não pode se manifestar. Não pode se manifestar. Temos aí um desafio muito grande para o futuro, que está destacado aí. E o último elemento, e o terceiro, essa insistência no concreto da evangelização. Implica uma visão plural do povo de Deus, da sociedade e das sociedades. A recusa de um modelo cultural único e a promoção de diversas expressões da vida cristã baseadas em noções-chave de culturas e estilos de vida. No texto, vocês têm pela primeira vez, eu presto muita atenção nisso em função das minhas pesquisas sobre cristianismo como estilo, temos aí uma liga entre a noção de cultura e a noção de estilo de vida. Eu cito o Papa. Trata-se de estilo de vida de uma sociedade precisa, da maneira própria como os seus membros tecem as relações entre eles. Esta alegre mística a que ele se refere com as outras criaturas e com Deus. E isso me parece ser a terceira opção doutrinal do texto. Mais uma vez, digo que está intimamente ligado às duas anteriores. Isso está em germe no corpus do Vaticano II, mas não é explorado ali e não poderia sê-lo em função da visão positiva que se tinha da globalização. E quero concluir a minha apresentação usando uma metáfora que eu já apresentei ontem. Justamente, temos aqui uma metáfora central, estilística, utilizada pelo Papa Francisco, que talvez nos permita ver melhor e melhor perceber a visão do mundo que pode se extrair dos seus textos em contraste com a visão de mundo que Gaudium Spes nos propõe. Vou citar o texto. É o número 235 a 237. É só uma passagem. O todo é mais do que a parte. E também mais do que a simples soma das partes. Por conseguinte, é necessário fincar suas raízes na terra fértil e na história do seu próprio lugar, que é dom de Deus. O lugar em que habitamos é um dom de Deus. Plantar, então, as raízes, fincar as raízes. Trabalha-se com o que é pequeno, com o que está próximo, mas numa perspectiva maior. Não é nem a esfera global que aniquila, nem a parcialidade isolada que esteriliza.
O modelo não é a esfera, que não é superior às partes, em que cada ponto é equidistante do centro e onde não há diferença entre um ponto e outro. O modelo é o poliedro, que reflete a confluência de todos os elementos parciais que nele mantém sua originalidade. Tanto a ação pastoral quanto política tentam colher nesse poliedro o melhor de cada um. Cabe a nós, cristãos, o princípio do poliedro, que nos fala da totalidade ou da integridade do Evangelho que a Igreja nos transmite e nos manda pregar. O Evangelho é o fermento que faz fermentar toda a massa, a cidade que brilha em cima da montanha que ilumina todos os povos. O Evangelho possui um critério de totalidade que é inerente. Ele não para de ser uma boa nova enquanto não for anunciado a todos, enquanto não fecundar e contemplar todas as dimensões do homem, enquanto não reunir todos os homens à mesa do reino. Aqui temos uma passagem decisiva. É uma nova concepção da localidade e da totalidade. Nem todas as igrejas estão equidistantes da Igreja de Roma. Cada igreja tem a sua configuração estilística própria. É o conjunto dessas igrejas que forma o poliedro. O corpo de Cristo como poliedro, do qual ninguém tem uma visão total. E eu retomo o que Gilles disse, que só Cristo é o totus solus. Esta parece ser a chave da hermenêutica evangélica do Papa Francisco. Podemos compreender, e aqui eu volto ao meu ponto de partida, que essa abordagem desconcerta aqueles que estão habituados a habitar em e dentro de uma esfera doutrinal bem construída. Essas pessoas ficam desconcertadas e acho que precisamos entendê-los, porque aí mora o mal entendido, o combate espiritual. Mas a abordagem estilística tem seu próprio rigor, que resulta da alegria da saída. O Papa Francisco convida todos a se entregarem. O seu pontificado não precisa ser estruturado teologicamente. Espero ter mostrado isso. Por a Suprema Congregatio, essa Suprema Congregatio deveria se tornar mais discreta e posicionar-se em estreita dependência com um órgão central de promovenda, e ele cita em latim, um órgão central com o título sobre a promoção do Evangelho, o anúncio do Evangelho a todas as criaturas. O futuro mostrará como o mal-entendido, que há muito tempo cerca a pastoralidade constitutiva da doutrina católica, que também está em jogo entre a maioria e minoria no sínodo sobre a família, isso poderá ser levantado. E talvez seja preciso uma verdadeira pedagogia da reforma capaz de tocar nas mentalidades que não aderem e fazer com que hajam. Muito obrigada.